Fala galera, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vim mostrar aquele projeto que a gente vai fazer, que eu tinha comentado nas aulas passadas sobre o RPG de turno em Golang. Então não vamos perder tempo, vamos começar? Vamos começar criando nosso tipo, Player Struct. Aqui é aquela criação de tipo de variável que eu comentei e tal. Então, por exemplo, aqui eu quero nome, string. Aí eu quero vida inteiro, ataque inteiro, defesa inteiro e level inteiro. Eu vou mostrar na prática daqui a pouco por que que esses valores são inteiros, como a gente vai utilizar. E por agora já vamos começar na main, que a gente pode criar a variável jogador. Ela vai pegar o nosso player e vai definir que o nome dele é, por exemplo, o herói. Ele tem 100 de vida, 20 de ataque, 10 de defesa e ele é level 1. Beleza, então a gente pode começar com mostrando as instruções do jogo, tipo um iniciozinho do jogo no próprio terminal. Pit alien, botou errado. Ah, bem-vindo ao Coliseu. fmt.print. Opa, ponto. Print alien. Você é um jovem guerreiro em busca de glória. E aí, aqui a gente vai fazer a nossa primeira pergunta para o usuário. No caso, a gente vai trazer um print alien. Deseja começar a batalhar? Sim, sim ou não? Beleza. Com isso, agora a gente precisa ter a nossa resposta para essa pergunta. Então, a gente cria um var resposta do tipo string e por fim fmt.scan e-comercial resposta. Por que o e-comercial? Só para relembrar. Esse ele vai trazer o endereço da nossa variável. Então, em vez dele criar uma cópia de resposta, ele vai literalmente pegar a resposta. Ele não vai criar uma cópia para si. Ele vai modificar o valor original, certo? Então, beleza, a gente tem o var resposta string fmt scan. Tá. E a gente pode falar if resposta for diferente de sim, tá? A gente pode fmt.print ln você decidiu não lutar hoje. O Coliseu aguarda seu retorno. Retorno, isso. Pontos. E aqui eu posso dar um return. Então, basicamente, o que aqui está fazendo? Se a minha resposta não for sim, no caso aqui é sim ou não, se ela for diferente de sim, eu vou retornar a mensagem. Você decidiu não lutar hoje. O Coliseu aguarda o seu retorno. E eu vou dar um return assim, terminando o jogo. Já que eu decidi não ir pro Coliseu. Agora, caso contrário, como a gente não precisa colocar um else, porque se ele der isso aqui já vai parar aqui dentro, senão ele vai continuar. Então, fmt.print ln, aqui aquele barra n, o primeiro inimigo se aproxima. Ele pergunta, tá, por que o barra n? Porque se não der o sim, se for sim no caso, se ele for igual assim, então a última coisa que vai ter aparecido é o próprio scan. Porque significa que a gente precisa desse barra N para poder pular para a linha de baixo. Que aqui só tá scan, não scan LN. Por quê? Porque eu queria ele na frente do print. Beleza. Continuar. Agora, a gente vai utilizar aquilo que a gente aprendeu sobre funções. Por quê? Porque agora eu quero que o nosso player batalhe. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos começar a criar nossa função de batalha do player. Função batalhar
Eu quero uma variável de jogador e uma variável de inimigo do tipo player, que é aquele tipo que a gente criou, que tem nome, vida, defesa, ataque, etc. Então aqui a gente começa com trazendo um print de algumas informações, como por exemplo, deixa eu dar um barra N para a gente pular a linha, barra N, porcentagem S, por quê? Porque agora eu vou querer trazer o nome, o HP, tanto do jogador quanto do inimigo. Então aqui agora, por exemplo, posso colocar o D HP. E aqui a gente repete basicamente o mesmo processo. Pontos D HP. E a gente dá um barra N no final. E a gente pode trazer jogador ponto nome, jogador ponto vida. E a gente pode falar inimigo, que é do tipo player também, ponto nome, inimigo ponto vida. Então agora que a gente tem esse primeiro print, para mostrar basicamente o nome do nosso jogador e a nossa vida, e o nome do inimigo e a vida dele, questão comparativa para a gente poder ver quanto que perdeu de vida, tal, quem perdeu. A gente pode, enfim, trazer as opções. Print ln, então a gente fala que 1 vai ser igual a atacar. Deixa eu copiar mais duas vezes, 3 na verdade. Então aqui 2 vai ser igual defender. A 3 vai ser poção. A gente vai ter um sistema de poção também. E por fim, a última, a gente coloca um sinal de maior e pula para falar que é o final. Beleza. Então a gente pode colocar uma var escolha. Vai ser a nossa escolha entre essas opções aqui. Do tipo inteiro. fmt.scan escolha. Beleza. Então aqui a gente está fazendo o que na função de batalhar? A gente está pedindo um jogador e um inimigo. A gente mostra o nome do jogador, a vida dele, mesma coisa do inimigo. Então nos dá as opções de ataque, defesa, restaurar a vida e mostra o nosso final, por fim, guardando o que a gente digitar como escolha. E a gente pode utilizar aquilo que eu ensinei, que é o switch. Eu falo que switch escolha. Então aqui a gente pode falar case 1. E aqui a gente vai ter que criar outra função. Por quê? Porque agora a gente tem o atacar, o defender e a poção. Só que aí, claramente, a gente vai ter que criar uma função para cada um. Então vamos começar com a função de atacar, que é bem simples. A gente fala func atacar a b player. Então o que é o A? O A é o jogador, a pessoa que está atacando, no caso, e o B é quem está tomando. Então vamos lá. O dano, a gente pode falar que é o A ponto ataque. Então quem está atacando é o dano do ataque menos a defesa da pessoa que está levando o ataque dividido por 2. Então se dano for menor que 0, dano é igual a 0. A gente vai dizer que dano é igual a 0 para a questão de evitar problemas. Porque não existe um menos dano. Você não vai recuperar a vida da pessoa. Então a gente fala que B ponto vida é menos igual a dano. Só para lembrar, menos igual é praticamente como se eu estivesse escrevendo B vida é igual B vida menos dano. Que a gente definiu aqui que vai ser o ataque menos a defesa da pessoa que está atacando. Então aqui a gente pode dar um print. Cadê? Porcentagem S ataca porcentagem S causando porcentagem D de dano. E aí a gente pode dar um barra N. E aqui a gente diz A ponto nome, B ponto nome
vírgula, dano. Eu tô dizendo, por exemplo, jogador ataca Goblin causando N de dano, 10 de dano, só de exemplo. É isso, nossa função de atacar tá pronta. Agora já vamos aproveitar que a gente tá no embalo, vamos fazer a de defender também. Defender P de player. Tá, vai ser a defesa. P.defesa é mais igual a 3. Eu tô aumentando a defesa do nosso player em 3 para ele poder a defesa dele aumentando principalmente. Então, por exemplo, fmt.print ln porcentagem s player se defende, aumentando a defesa. A gente dá um /n novamente e aqui a gente fala que vai ser o p.nome. Beleza, função de defesa está pronta. Eu aumentei a defesa dele em 3. Se defende, aumentando a defesa do nosso player. Tá. E aí eu tenho por fim a função de usar poção. Nunca use esse cedilha aqui, tá? Porque senão vai dar problema na hora de executar o programa. Então a gente pode falar que o P, player também, cura vai ser igual a 20. P.vida é mais igual a cura. O que eu tô falando aqui? Eu tô definindo que o valor de cura é 20. E eu tô definindo que quando ele usar a poção, a vida do player vai ser igual à vida do player mais esse 20. Então aqui eu posso retornar um fmt ponto print ln porcentagem s usou uma poção e recuperou porcentagem de inteiro de vida. Aqui eu dou um /n e aqui eu posso dizer p.nome e cura. Beleza. Usar a poção tá pronto. Já vamos aproveitar que a gente já está criando as funções auxiliares e vamos criar o resto. Falta 2 funções aqui. Que aí a gente consegue prosseguir na função de batalhar e partir para main de volta. Então vamos fazer uma função de contra-ataque. Contra-ataque. E aqui eu vou querer o A, que é quem está contra-atacando. O B, que é quem está tomando. Clear. Então dano vai ser aquele mesmo esquema. A.ataque menos B.defesa. Só que aqui vai ser dividido por 3. Deixa eu botar aqui, fica mais fácil de ler. Aí eu falo mesmo esquema. Se dano for menor que 0, eu defino que dano é igual a 0. Para a questão de evitar problemas futuros. Então agora eu falo que b.vida é menos igual a dano. E por fim a gente segue o esquema de escrever o print ln para mostrar no terminal. Então o personagem contra ataca e causa o dano de dano /n. E aqui eu falo a.nome e aqui eu dou dano. Beleza. Função de contra-ataque tá pronta. E por fim a gente pode fazer uma função de subir de nível. Lembra que a gente tem o esquema de nível que a gente colocou na nossa estrutura, no nosso tipo? Então aqui a gente define o P, vai ser do tipo player. Eu falo que P.level mais, ele sobe de level. P.vida é mais igual a 30. P.ataque é mais igual a 5. P.defesa é mais igual a 3. E aqui eu dou prints ln.
print ln, e aí eu dou barra n novamente, e falo que o nosso player subiu para o nível, e aqui eu defino que vai ser um D inteiro, do barra n novamente, e é o que eu posso falar aqui p ponto nome, p ponto nível, opa, e p ponto level no caso, né? Isso, level. E aí eu mostro quanto que os atributos subiram no caso. Então, por exemplo, seus atributos aumentaram. Eu dou um barra n, vida, porcentagem d, ataque, porcentagem d, defesa, porcentagem d também. E aí aqui eu defino. Então, por exemplo, primeiro vai começar com vida, p ponto vida, p ponto, opa, p ponto ataque, p ponto defesa. Porque agora eu estou mostrando os valores atualizados. Então agora eu estou mostrando a vida atualizada, o ataque atualizado e a defesa atualizada. Beleza. Com isso, a gente terminou as nossas funções auxiliares, vamos assim dizer. Aqui a gente pode continuar o switch. Então o caso 1, que é ataque, a gente fala atacar o jogador do inimigo. Beleza. E aí aqui eu falo que caso 2, que é de defesa, defender jogador. Caso 3, que é de poção, usar poção jogador. E aí a gente define um default, né, para caso o usuário não digite nenhuma dessas opções. fmt.print ln opção inválida e dou um continue para ele continuar o código e não travar ali. Beleza. O que é que tá dando erro? Total continues not first name. Vou deixar aí por enquanto. Daqui a pouco a gente volta aqui. E aí, terminamos aqui, a gente fala if inimigo ponto vida for maior do que zero. Aqui a gente começa com chime.sleep. Vamos começar primeiro. O que é esse chime? Ele vai servir para a gente mexer com o tempo. E aqui eu estou falando, ó, eu quero que você durma o prompt por uma vezes o chime.second. Então aqui eu estou falando que por segundo, isso aqui vai ser o segundo. Se a gente até ler aqui, ó, ele vai ter o 1000.millisecond, que é um segundo, como está comentado ali. Então, vezes isso aqui vai dormir, ele vai dormir o prompt por um segundo, basicamente. E aí eu posso dar um contra ataque inimigo, vírgula, jogador. Que aí é o inimigo que vai contra-atacar. Beleza. Aí, dando esse if, eu posso falar que chime.sleep de novo. 1 vezes chime.second. Beleza. Com isso, a gente pode fazer depois. Para lá. Ah, tá, galera. Tô fazendo besteira aqui. Vamos dar um Ctrl X nisso aqui. Por quê? Porque na verdade aqui a gente tem um for. Tá pulando fora e nem percebi. Se jogador ponto vida for maior do que zero, a gente fala que esse inimigo ponto vida é ponto aqui. Se vida for maior do que zero também. Aí a gente cola.
Pode ver que o erro do contínuo até parou. Era isso que estava errado. Ó, para formatar o código é Shift Alt F, tá? Pelo menos no Windows. E aí com isso, a gente pode aqui no batalhar, na verdade, vamos colocar uma mensagenzinha para mostrar a batalha. Então, por exemplo, /n, porcentagem S, que vai ser o nosso player, porcentagem D, que vai ser nosso HP. Opa, 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 opa. Porcentagem S, isso, porcentagem S. E a gente fala de level, porcentagem D, versus porcentagem S de level, porcentagem D, /n. E aqui a gente pode falar que vai ser o jogador ponto nome, jogador ponto level, é jogador com J maiúsculo, é com J minúsculo, inimigo ponto nome, inimigo ponto level. E aí aqui eu posso um fmt ponto println aqui só para separar. E aí, com isso, a gente vai pular aqui para baixo. If jogador ponto vida for menor ou igual a zero, a gente pode falar que o jogador /n você foi derrotado no Coliseu. Se não, pode falar que fmt.println, printf no caso, né? Eu tô vendo que eu tô fazendo uma besteirinha aqui. Por que que eu tô usando... Por que que é f, não é n, ln? Porque eu tô usando variáveis. Deixa eu aproveitar já. Isso é pra mostrar que até mesmo quem já entende um pouco acaba às vezes errando, confundindo. É normal, tá? Acontece. Não fique se culpando por isso. Aproveitar e já corrigir isso. Que aí vocês conseguem ver mais ou menos como é realmente na prática programar. Não é uma mágica que você vai tirar do cérebro e vai simplesmente começar a fazer. Não. Você vai errar, você vai ter que corrigir, tá tudo bem. É isso. Agora vamos ver se eu não deixei mais nada. F aqui tá certo. Tá, aparentemente tá tudo. Aparentemente. Não, tem. Não, tá. Tá certo, tá certo. A gente vai testando depois. Aqui eu posso falar, por fim, que /n, porcentagem S, derrotou, porcentagem S, exclamação, /n. E aí que eu falo, jogador ponto nome, inimigo ponto nome. É porque aqui não tem E, tá? É só printf. Beleza. Com isso, o que nos sobrou de erro aqui é o jogador. Por quê? Porque eu não estou usando ele. Então vamos voltar aqui no main. Vamos começar a voltar de onde a gente estava. A gente estava aqui. Então com isso a gente pula aqui e chama o batalhar. Que aí a gente vai definir nosso jogador, vírgula, tô definindo um inimigo, que vai ser um player, do tipo player também. E aqui eu falo, eu quero que seja um Goblin, que tem 60 de vida, 15 de ataque, 5 de defesa e level 1. Beleza. Vamos rodar o código, só para ver como tá indo. Run main.go. Devido ao Coliseu e tal, sim. Beleza. Primeiro inimigo se aproxima, herói, Goblin. Então, se eu quiser atacar, falei 18 de dano. Então, se o Goblin tinha 60, menos 18, 42. Se eu tinha 100, menos 12, 88. Beleza, se eu quiser defender. Eu defendi aumentando defesa. Tá vendo que eu tomei menos dano? Por quê? Porque eu aumentei minha defesa. Se eu quiser me curar. Beleza.
Então eu me curei, eu tô com 86, por quê? Porque eu me curei 20 de vida, se eu tava com 77 mais 20, 97. Se ele me deu 11, tá beleza. Então é isso. Tá certo. Vamos voltar aqui então, continuar. E aí a partir daqui eu começo algumas verificações, por exemplo, if jogador ponto vida for maior do que zero, a gente continua com essas verificações para garantir que não vai ter problema. Eu dou um subir de nível. Jogador. Jogador. Tá certo. Ah, porque é e-comercial, pô. E-comercial, isso. Subir de nível jogador. fmt.switchln barra n novo jogador. Não, novo desafio. Desafio ou aguarda. Beleza. O desafio aguarda. E aí eu coloco aquele chime.sleep novamente. Porque eu quero dar uma descansada, terminar de estipular pro próximo. E eu falo que dessa vez vai ser 2 segundos. Second. E aí eu chamo a próxima batalha. Batalhar. E jogador. Vírgula. E player. E aqui eu posso fazer um orc selvagem. Vírgula. Aqui eu dou 90 de vida. 90 de vida. 18 de dano. 8 de defesa e nível 2. Beleza. E aqui eu basicamente vou repetir o processo, tá? Ele vai batalhar. If jogador.vida for maior do que zero, novamente essa verificação. Eu posso copiar esse sub de nível, porque é basicamente a mesma coisa. E aqui, pra gente terminar essa aula que já tá ficando meio longa, já tem quase meia hora de aula, vou colocar um chefão. Um inimigo mais forte, maior, mais desafiador. LN barra N. No fim do Coliseu, você encontra uma sombra à espreita. Você sente uma força sem igual vinda dela. 3 pontos. E aí eu posso colocar uma verificação pro player. Twint. L Twint, no caso só Twint. Você avança. E eu coloco aqui sim, barra não, igual a gente fez lá em cima. E aqui eu posso colocar um var final do tipo string e fazer aquele mesmo conceito. fmt.scan e comercial final. E o que eu faço? If final for diferente de sim, eu posso dar um fmt.println. Você volta para casa com um pensamento de derrota. Não importa os desafios que você venceu, no final o medo ainda te alcançou. 3 pontos final, beleza. E aqui eu dou um return para ele terminar o código se a gente escolher essa opção. Agora, se não, eu posso colocar até uma frase pro chefão. .print ln. Então, você decidiu avançar, humano. E assim seja. 3 pontos. E aí aqui eu posso dar um chime.sleep. Aquele mesmo esquema. No caso aqui também vai ser 2 vezes chime.second. Enfim, eu posso criar a boss fight. No caso vai ser
o jogador, vírgula, o player, e que a gente vai colocar, por exemplo, dragão das profundezas. E aqui a gente coloca 280 de vida para ele, 30 de ataque, 15 de defesa e nível 5. E aqui a gente tem essa boss fight. E aí, caso if jogador.vida for maior do que 0, a gente sobe ele de nível novamente. E pode dar um fmt.print ln, deixa eu dar o barra n, você conquistou o Coliseu. Todos aclamam seu nome. Beleza. É isso. Vamos testar? Deixa eu subir aqui o terminal. Go run main.com. Sim. A gente começar a batalha herói versus goblin. Se eu atacar. Se eu for atacando, ó. Você pode até ver que se eu for atacando, eu consigo vencer ele sem ter que defender nem atacar. No caso, usar poção. Beleza. Seus atributos aumentaram. Aqui eu coloquei um espaço a mais. Aqui também eu tenho que tirar depois. E aqui a gente já tem o orc. Eu posso fazer o mesmo. Posso ir atacando, eu dou mais dano que ele. Que eu vou vencer. Só que isso vai trazer consequências. Por quê? Porque a gente vai enfrentar o boss. Vamos chegar lá que vocês vão ver na prática. Beleza, derrotei. No fim do Coliseu, você encontra a Sombra Espreita. Você sente uma força sem igual vindo dela. Você avança? Avança. Então você decidiu. E aí eu começo a atacar o dragão. Você pode ver que o dragão tem muita vida. Ele é 2 levels acima do meu herói. E se eu decidir só atacar ele, ele vai dar mais dano do que eu. Ele tem mais vida. Ele vai me derrotar. Então, pra você derrotar o boss, você vai ter que fazer uma estratégia de não só atacar, usar poção, defendendo os outros e aumentando sua defesa, se curando, etc. Mas é isso. Esse é o nosso projeto do RPG, onde a gente utiliza tudo que a gente viu hoje. Eu sei que pareceu que veio mágica na minha cabeça, no sentido de, eu fui fazendo. É claro, teve momentos que eu parei um pouco pra pensar, me quedei ali. Mas vocês têm que entender que eu já fiz esse projeto antes, tá? Ele não é um projeto que eu tirei da cachola agora e decidi fazer. Eu tô com uma própria cola desse projeto aqui do meu lado que eu tinha feito antes e fazendo com vocês junto e tal. E mesmo assim me atrapalhei, é normal. Então não se preocupem com essa questão do tipo, eu não consigo fazer isso da cachola. Tá tudo bem. Vai treinando, vai fazendo. Eu também tive que pegar um projeto à parte, olhando, fazendo junto aqui pra fazer nessa velocidade, senão ia demorar mais tempo. Mas no mais, já até achei qual que é o problema aqui, ó. No mais é isso. A aula de hoje era isso, eu queria ensinar como fazer, mostrar na prática funcionando. Eu vou disponibilizar o código no GitHub, para quem não conhece, cria uma conta lá. E aí, nas próximas aulas eu pretendo explicar alguns conceitos mais complexos, mais a fundo da linguagem Go. Ou de repente vocês acharem mais interessante, eu posso partir para uma outra linguagem que talvez interesse mais vocês. Deixa nos comentários suas sugestões, tá? Mas é isso. Valeu, falou!